isso espera a vida inteira. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos meditar na palavra de Deus. Você tem promessa? Você já ouviu uma promessa? Eu já ouvi tantas promessas que não aconteceram. Promessas de familiares, promessas de amigos, promessas de colegas do trabalho, promessas e mais promessas. Promessas ministeriais, amigos da gente na igreja. Muitas pessoas têm promessas que são aparentemente muito sérias. Eu passei muitos anos sem ver um cidadão e, de repente, ele apareceu me visitar e elogiou muito o meu trabalho e fez uma promessa. Eu não sei se é porque eu sou assim meio tapadinho, meio caladinho. O sujeito faz uma promessa, eu não encho a bola, não fico de bola cheia e nem encho a bola, para não dizer que eu faço tudo para transmitir o máximo de naturalidade no meu trabalho, mesmo que no trabalho espiritual. Eu evito eu evito essa coisa. E talvez pelo fato de eu não ter dito, oh, que maravilha, você caiu do céu, eu estava esperando Deus mandar, mas eu fiquei calado. Quem faz uma promessa sem ser provocado, deve cumprir. E o rapaz nunca cumpriu essa promessa. Porque promessas podem ser bem feitas, mal feitas, podem ser de pessoas muito sérias, muito dignas, e pode ser de pessoas que gostam simplesmente de falar. Fala sem responsabilidade e, portanto, não se sente responsável para cumprir, para realizar a promessa que fez. Mas a mensagem que nós vamos ler aqui é totalmente diferente. Salmo 132. Salmo 132, versículos 11 a 18. Você certamente vai ficar feliz com essa leitura, porque é muito boa, é muito interessante a gente ler isso aqui. É maravilhoso. Olha como é diferente. Salmo 132, versículo 11. O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Uma palavra, um juramento que não tem a menor condição de falhar. O Senhor jurou com verdade a Davi.
Eu gosto muito da senha de Jesus Cristo. Jesus tinha uma senha na sua missão, no seu dia a dia. A senha de Jesus era: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Hoje nós temos senha para tudo. E tem a senha de 4 dígitos, tem a senha com dígitos e caracteres, tem a senha... tem senha de todo jeito. Jesus tinha 2. Em verdade vos digo, ou em verdade vos digo. Bom, assim, meus amados, o Senhor Jesus, que aprendeu, ele diz: tudo que o Pai me deu a conhecer. A verdade de Deus, ela não muda. A promessa de Deus, ela não falha. O Senhor promete porque conhece o coração. Deus não vai prometer vida longa a quem não sabe viver. Deus não vai prometer uma missão a quem não tem responsabilidade. Deus não vai prometer uma descendência real a quem não tem perseverança. Então, o Senhor jurou com verdade a Davi, e o Senhor não se apartará da sua verdade. Do fruto do teu ventre. Na verdade, a melhor tradução aqui é do fruto dos teus lombos, ou da tua descendência simplesmente. Porque, na verdade, quando falamos do ventre, é uma referência muito mais direcionada ao útero do que ao órgão masculino de gerar. As glândulas seminais, qualquer coisa que esteja relacionada com a geração do homem, não é referida como ventre. Pode ser referida como o seu interior, seus lombos ou simplesmente a sua descendência. Os lombos era a maneira geral de se referir, porque não havia assim conhecimento conhecimento do interior humano. Até muito tardiamente depois de Davi, não se tinha tanto conhecimento assim. Os egípcios, pelo fato de cultuarem a morte e também de dissecar cadáveres e ter toda aquela cultura de embalsamamentos e tal, eles tinham mais conhecimento do que os demais povos, do que os gregos, do que os babilônios. Mas mesmo assim não tinha essa clareza sobre os membros do corpo, as vísceras, os órgãos internos. Bom, então o Senhor jurou e não falha. Não falha. No versículo 12 diz: se os teus filhos guardarem a minha aliança, está tudo certo, tudo garantido. Se eles não guardarem a aliança, aí é diferente. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que lhes hei de ensinar. Era uma promessa para o Davi que ainda estava no princípio do seu reinado. Ainda não tinha esses descendentes, ainda não tinha essa estrutura. Mas o Senhor diz: também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. E Deus cumpriu isto de uma forma tão grandiosa que até o próprio Cristo é chamado filho de Davi. No versículo 13 ele diz: porque o Senhor escolheu a Sião. Sião, eu estava vendo alguns vídeos, alguma coisa, que agora todo mundo está falando de Jerusalém, de Judeu e de Palestina, mas quase todo mundo erra. Palestina é uma forma ocidental de referir. Lá, os judeus nunca moraram praticamente na Palestina.
Deus não falou, Moisés não fala em Palestina, tudo fala em Canaã, terra dos cananeus, que na verdade não era só dos cananeus. Os cananeus, os heveus, os jebuseus, mas Palestina era a faixa que hoje é Gaza, ali era a Filistia, que, como não tinha definições de limites, eles tinham Asquelon, os filisteus, tinham Asquelon como uma cidade-estado. Mas Palestina, no sentido de hoje, nunca habitou ali. Os palestinos que hoje têm esse nome nunca habitaram ali. Ali habitavam os filisteus, na borda do mar, e os cananeus, mais para o continente, na região que hoje é Jerusalém, Hebrom e outras cidades. Então, parece que ninguém sabe, porque o documento mais antigo em relação àquilo ali é a Bíblia Sagrada. Eles não aceitam, ou não querem aceitar, aí vão falar besteira, fazer tutorial de bobagens. Sião era um monte, ali tinha o Monte das Oliveiras, tinha o Monte Sião, tinha alguns montes, e Sião era um deles. É bem provável que não seja identificado na atualidade o Monte de Sião. E Sião passou a ser chamada a região toda, e sionismo, o projeto de retorno. Então, o Senhor diz, porque o Senhor escolheu Sião e desejou para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. É a palavra, é o que nós temos. E o que tem no Alcorão sobre isso? Acredito que nada. O que tem nos outros livros? O que os gregos escreveram sobre Palestina e Sião? Nada. Ele não tinha nenhum interesse em Sião. Não tinha nenhum interesse naquilo ali. Os que tiveram interesse foram os grandes, Alexandre o Grande, não sei quem grande, o grande não sei de quando, o grande não sei de quem. Mas os sábios, os pensadores, os escritores deixaram tudo isso fora. Eles não tinham interesse daquela coisa pequena. Mas as promessas de Deus estão aqui. No versículo 15 diz: abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Promessa divina. Todas se cumpriram. Todas se cumprem. Aquele povo, a não ser em período de guerra ou de seca, sempre tiveram mantimento. Também vestirei de salvação os seus sacerdotes. Vestirei os seus sacerdotes de salvação. Nunca houve sacerdócio tão honroso, tão honrado. E os que se sujaram, como os filhos de Eli e outros, também se tornaram célebres pelo erro. E no versículo 17, ele diz: também farei brotar a força de Davi. A força de Davi. Não tem quem tire, não dá para retirar nunca. É documento, é história, é experiência, é promessa, é profecia, é realidade. Não tem quem separe o povo judeu daquele lugar. Não tem quem separe Davi daquele lugar. Não tem quem possa impedir esta grandeza. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos amados irmãos, cada um. Vamos orar e suplicar a bênção de Deus. Hoje a nossa súplica é pela festa que vai acontecer. Comecinho da semana, final de semana vai ser tudo muito trabalho. Vamos orar pelos nossos irmãos, nossas irmãs que estão empenhadas em fazer isto. Minha esposa e todas as envolvidas com ela.
Bendito o Senhor, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, agradecidos, meu Senhor, pela Tua bondade e pela Tua graça. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos ensinando a Te servir, nos dando mais alegria, Senhor, operando no nosso coração. Agora, Senhor, Te apresentamos, Pai, a organização, meu Senhor, das Tuas servas, as organizadoras, a irmã Vandira e a sua equipe. Abençoa, guarda, abençoa a Sônia, abençoa cada um. A Marta, toma em Tuas santas mãos, dá graça e saúde. Tu sabes, Senhor, como ela é corajosa, trabalhadora, Senhor, envolvida, montou embora na provação da enfermidade, ainda no tratamento. Querido Pai, guarda a Tua igreja, a nossa congregação e as demais congregações da Tua igreja. No santo nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!